Bom, esse é o trabalho prático final de computação gráfica. Foi feito por Matheus Soares, Matheus Menezes, Laura Pianetti, Adjelson, Lucas Andrade e Gustavo. Esse é o README, então ele tem as bibliotecas necessárias, como executar no terminal, as teclas para usar o executável e as instruções do sistema de script que eu vou mostrar um pouco mais para frente. Bom, basicamente, o objetivo era criar uma animação tridimensional do sistema solar. E para isso a gente teve que modelar os planetas, texturizar, implementar os movimentos de rotação e translação e configurar a iluminação e efeitos sonoros. Além disso, como a ideia é simular uma nave que pode se mover pelo espaço, teve também que registrar os eventos de movimentação de câmera com o mouse e teclado, as transformações geométricas de iluminação e dos sons de acordo com a posição do objeto em relação à câmera. Agora entrando mais um pouco no código, a main tem as bibliotecas para o funcionamento OpenGL, a Glut e a Glue. A biblioteca específica para o som também, que é a SDL. Em relação às funções, tem o print text, que é uma função genérica para escrever na tela da animação, o print info, que escreve na tela as configurações iniciais de iluminação da animação, o draw update, que é responsável por limpar a cena, carrega a identidade do sistema, posiciona a câmera, desenha o fundo e os planetas e renderiza a cena. Tem também o calc distance, calcula a distância, que é bem autoexplicativo, calcula a distância entre dois pontos quaisquer, que depois vai ser usado para verificar a distância da câmera até o resto dos planetas que devem interagir com o som. Tem o on-time update, que atualiza as configurações de cena, posiciona a câmera, movimenta os objetos, verifica as configurações de som e se deve ou não tocar o som e o volume a partir da distância da câmera que a câmera estiver do objeto. Tem a configuração da Glut, que habilita a iluminação do ambiente da janela, a cor que limpa a tela e os materiais, e também desabilita o cursor e habilita o buffer de profundidade. Tem o init game, que basicamente inicializa as configurações de animação, instancia novos objetos, carrega a música e posiciona a câmera. E tem a main principal, que é inicializa a Glut e chama os callbacks necessários. Bom, agora a gente tem a função de callback, que é uma função que trata o pressionamento do teclado, tanto as maiúsculas quanto as minúsculas, WSD para movimentação, Z para aumentar, X diminuir a intensidade, conforme está no README, e também ele calcula pega as coordenadas da movimentação do mouse com a função do teclado, on passive movement. Tem também o keyboard special, que é para movimentação de teclas especiais, como as setinhas, por exemplo, do teclado. Tem também a reshape, que é para redimensionar a animação com o tamanho da tela. Em relação agora à classe de Music Player, tem as funções de Load Music, que basicamente carrega o arquivo e verifica se ocorreu algum erro. Tem o Set Volume, que aumenta o volume de acordo com o que inicialmente quer. Tem o Play Music, que vai procurar a música no mapa de acordo com a key, e se ela corresponder vai começar a tocar a música. Aí tem o Display, que verifica se alguma música está pausada. Se tiver, ela retoma a música e também confere se tem alguma música tocando. Se não estiver, ela coloca referente no parâmetro da função. Aí tem o Stop Music e o Resume Music, e basicamente isso. E tem também o Music Player, que libera a memória alocada pelo SDL Mixer. Agora a classe de câmera. A câmera é um construtor definido, definindo os parâmetros iniciais para a câmera. Tem o GetYaw e GetPitch, que são os métodos getters do posicionamento da câmera. Tem o Update Câmera, que é através das transformações das coordenadas em coordenadas esféricas, de acordo com a movimentação do mouse e pressionamentos das teclas AWSD, a câmera é direcionada. E ele usa esses dados de direção calculada para movimentar a câmera. Agora a classe Solar System é a classe responsável por gerir a maior parte das funções executadas no sistema. Ela comanda as funções das demais classes, e dentro dela tem a função de parse, que é o script,
como eu disse antes, que ela pega todos os dados de um texto, são os scripts, que tem que ser passado de acordo com o que foi é, especificado no README, e ele pega essas informações e coloca no programa para ser usada como os parâmetros. Então, ele basicamente é responsável pela leitura dos dados no arquivo dos planetas, como eu já falei, os dados de iluminação e movimentação, e implementá-los no programa através da criação de astros com a classe Body. Ele tem a função OnTimeUpdate. Isso aqui é grande. Tem a drawScalebox, OnTimeUpdate, que update é o método responsável por fazer as atualizações registradas no sistema, como atualização de posição dos astros através da classe Body. Tem a função SkyDraw, que é a função responsável por desenhar o céu. E agora a gente vai na classe Texturizer, que é a classe responsável por abrir e carregar as texturas e configurações dos materiais dos astros. É, é basicamente isso. A classe Lightbody é a classe responsável pela iluminação. E dentro dela a gente tem a função Draw, que é responsável para implementar a iluminação, assim como registrar as mudanças nas constantes de iluminação ambiente, difusa e especular. A gente tem a classe Body também, que é responsável por guardar as informações de cada astro, como textura, material, movimentação e etc. Dentro dela a gente tem a função Move, que é responsável por fazer a movimentação rotacional e translacional dos astros, e também a função Draw, que é responsável por desenhar na tela os astros, seguindo as suas informações de material e posição e iluminação. E é basicamente isso.